Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 63, publicado em 13 de junho de 2024. Eu sou Urano Paz, sócio fundador da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagram. E o nosso tema de hoje é desejáveis e imperdoáveis de cada um dos tipos do Enneagrama, dos 9 tipos. O que eu quero dizer com isso? Bem, cada tipo tem aqueles conteúdos que realmente esperam em relação às outras pessoas com quem se relacionam. Coisas que são muito desejáveis se os outros fizerem ou deixarem de fazer. E também coisas que se os outros fizerem ou deixarem de fazer tendem a ser vistas como imperdoáveis pelas pessoas desse tipo. Claro que aqui tem um pouco de exagero, né, para que fique claro qual é a mensagem que queremos passar. Pode ser que nada seja totalmente desejável, totalmente imperdoável, mas eu acho que vocês estão entendendo o ponto e por que esse tema pode ser bacana, além de divertido, né? O que são coisas que as pessoas desejam e não desejam, ou que esperam que não aconteça nos seus relacionamentos. E aí, qual o motivo de falarmos disso? Bem, são dois motivos. O primeiro, para você que está ouvindo e que deseja se autodesenvolver, porque o podcast o Mundo Enneagrama é um podcast que é feito para quem quer se desenvolver de verdade. Para essas pessoas, aí a gente tem que dizer que é bom olhar que aquilo que você deseja muito pode ser um desejo excessivo. Pode ser algo que só alimenta o seu padrão egóico, o padrão da personalidade, e talvez seja bom você tirar um pouco de atenção, como falamos aí no último episódio, os focos de atenção, que você diminua um pouco o quanto você busca disso. E também aquilo que você ao longo da sua vida tem visto como imperdoável, que você comece a ser um pouco mais flexível, um pouco mais leve, e que não leve a ferro e fogo. Né? Ou seja, que você faça um trabalho de autodesenvolvimento para que isso não precise necessariamente ser algo tão imperdoável. Né? Que você possa se observar e perguntar o que está por detrás disso ser imperdoável, o que eu posso fazer no meu desenvolvimento para atenuar isso. Então, esse é o primeiro motivo de fazermos este podcast com esse tema. Mas aí o segundo motivo é: se eu quiser me relacionar bem com pessoas da minha vida, dos outros 8 tipos, o que é que eu tenho que evitar fazer e começar a passar a fazer para ter bons resultados nesses relacionamentos? E isso vale para o trabalho, né? E vale também para a vida pessoal, ok? Então, acho que está claro por que eu escolhi esse tema e vamos lá. Vamos hoje começar pelos tipos emocionais, o 2, o 3 e o 4. Um pouco naquela questão de, nesses 2 últimos episódios, fazermos um pouquinho de rodízio para que os tipos 7 fiquem mais contentes para não ficarem para o fim. Então hoje quem vai ficar para o fim é o tipo 1, tá? Vamos fazer os emocionais, depois os mentais e depois os incentivos. Aí provavelmente eu vou voltar àquela minha ordem original, começando do 8 e indo até o 7, tá? Um break aí nessa ordem. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Então vamos lá. Então, tipo 2. O que são coisas desejáveis para o 2 quando você se relaciona com ele? Bem, desejável que você valide as emoções dele e não fale que ele é excessivamente emocional, porque ao longo da vida, e aí todos os emocionais, sobretudo o 2 e o 4, ouviram de muitas pessoas ao longo da vida que vocês são intensos demais, são muito emoção, que são excessivos, né? Então, você não falar isso, eles desejam que você valide as emoções. Aí já vem um imperdoável, que é alguém que nunca valida as emoções dele. Também é muito desejável que você o compreenda, que você fale, nossa, eu entendo que você está sentindo isso, mesmo que você não concorde. E aí vem uma coisa assim, sentimento, quando é expresso, não é para um tema de concordar ou não. Sentimento é válido simplesmente por ser. E o 2 sabe que, no fundo, ele pode expressar o sentimento, mas não necessariamente esse sentimento será
aquilo que ele vai se basear depois. Ele precisa só desabafar, muitas vezes. Então, é bem desejável que você o escute, que deixe que ele desabafe e que não interrompa tentando trazer uma argumentação lógica já de início. Isso é desejável. Outra coisa que é desejável é você fazer elogios daquilo que você vê que ele está se esforçando, que ele está mudando, e também você falar da sua parte, do que você acha que você errou e tem que mudar, um pouquinho antes dele falar da dele, porque na verdade, o orgulho não gosta quando ele precisa ele reconhecer algo antes de você. E por fim, uma outra coisa desejável com o tipo 2 é positividade, alegria e conexão com uma certa intensidade. Por exemplo, se você vai mandar um feliz aniversário por texto para um tipo 2, jamais coloque assim, feliz aniversário, que você tenha um bom dia, um joinha. Não use o emoticon de joinha com o 2 nunca. Ele precisa que você seja mais efusivo, mais pessoal e mais assim celebratório, que o trate como especial, né? Agora, outros imperdoáveis, né? Coisas que se você fizer pegam muito pesado para quem é tipo 2. A primeira coisa é não reconhecê-lo. Não reconhecê-lo em algo que ele fez e também não valorizá-lo no sentido também de dar atenção e afeto, né? Quando o 2 dá atenção e afeto, no fundo ele espera o mesmo em troca, né? Quando ele dá muita atenção e não recebe em troca, isso é bem complexo para ele, bem difícil de lidar, tá? E esses imperdoáveis vão um pouco além, que é não tratá-lo como mais uma pessoa. Ele não gosta disso, ele precisa ser visto não só como importante, relevante, ele precisa ser visto como especial. E de novo, aqui, se você é um tipo 2, observe como essas coisas são coisas a superar, né? Fazendo sua lição de casa, o seu trabalho de autodesenvolvimento, o que vai deixar a vida das pessoas com quem você se relaciona um pouco mais fácil, né? Um pouco mais leve. E aí cria uma espiral positiva de desenvolvimento para ambos. Mas se você se relaciona com o tipo 2, saiba que se você não fizer essas coisas, deixar de fazer, vai melhorar muito, né? Essas coisas que para o 2 são imperdoáveis. Então, isso de não valorizá-lo, não dar uma palavra amiga, um obrigado, né? E assim, incluí-lo, né? Incluí-lo, dar atenção, afeto, carinho, isso é muito importante para quem é tipo 2. E vamos prosseguir para o tipo 3. O tipo 3 é alguém que para quem é altamente desejável que o outro veja as conquistas, os êxitos, o sucesso que ele está obtendo. E que as pessoas, de alguma forma, expressem isso, valorizem, no fundo, para alguns tipos 3, pelo menos, que aplaudam. Um 3 autopreservação não quer ser aplaudido de pé, e às vezes nem o sexual. E, sobretudo, um social reprimido, naquela coisa da sequência dos instintos, não quer tanto esse aplauso, mas quer que você veja, quer que você fale. Na verdade, o conceito de sucesso do 3 é sempre assim: se o outro viu, percebeu e reconheceu como sucesso ou não. Não é se eu reconheço, né? É uma coisa que não é autorreferente, é o outro vendo isso ou não, né? E para o 3 social é sim o aplauso, o status, o prestígio, né? O sair na foto, aí para o 3 social. Outra coisa que é muito desejável para o 3 é que ele tenha espaço para se sobressair. Por exemplo, é muito ruim para uma pessoa do tipo 3 participar de uma equipe que todas as pessoas recebem o mesmo tipo de valorização, independente dos seus esforços e resultados. O 3 precisa de meritocracia e da capacidade dele se distinguir, né? E às vezes, por exemplo, líderes do tipo 9, quando gerenciam um 3, não necessariamente propiciam isso, porque vão querer tratar de maneira parecida todas as pessoas. Não só o tipo 9, mas o 7 e outras pessoas aí. Ou sociais dominantes que não tenham muito esse critério de diferenciação, né?
Então, é desejável para o 3 um ambiente que permita que ele se destaque. Outra coisa, ele ter um pouco de avenida aberta para performar, para se desempenhar. Isso é algo que ele deseja muito e não gosta de ficar amarrado. Não gosta de situações em que os outros põem o empecilho, joguem areia assim no ventilador para ele ficar se preocupando, pessoas que não são ousadas, que não querem inovar, ir para frente. Não é bem o inovar, é ir para frente, fazer acontecer, em que tudo é amarrado, burocrático. Isso também não é algo assim bom. Ele deseja que tudo tenha campo aberto, que ele possa progredir, que ele possa ter raio de ação e que ele esteja pondo a mão na massa no sentido de ter influência, de ser central para fazer as coisas acontecerem. E quando ele não tem esse centro de influência, isso é imperdoável, né? Quando também não tem um reconhecimento mais ou menos rápido, sobretudo das gerações mais jovens, né? Porque aí tem mais impaciência para chegar lá. E aí outra coisa que é imperdoável, passando para essa segunda parte, é quando as pessoas não têm o olhar para os sucessos, e sim são mais negativas, sempre o que está faltando, o que não está bom, pessoas que lamentam, que reclamam, ou pessoas que só veem os problemas, os obstáculos, os riscos, né? Ou pessoas que são lentas, por exemplo, que falam devagar. Nossa, isso irrita demais a pessoa do tipo 3, né? Muito, quase imperdoável. E pessoas que são indiretas ao se comunicar e que não chegam direto, não vão direto ao ponto e fazem ele gastar tempo, né? Então, tomar muito tempo do 3 também tende a ser imperdoável. Vamos aqui passar para o tipo 4. O 4, o que, que ele deseja? Acima de tudo, ele deseja ser ouvido, respeitado nas suas emoções e compreendido. Compreendido também no sentido de ser validado naquilo que ele pensa e sente, tá? Você não precisa concordar, você precisa entender e mostrar que entendeu. Aliás, uma coisa altamente desejável é você perguntar para o 4 assim: você se sente compreendido por mim já? Né? Isso é algo muito bacana, que faz você ganhar vários pontos com uma pessoa do tipo 4. Também é altamente desejável que, pela pessoa do tipo 4, que você expresse o que você pensa, que você dê a sua opinião própria e que fale em primeira pessoa, que diga se concorda ou não. Aliás, não precisa concordar sempre com o 4. Né? Precisa muito mais ter essa capacidade de dialogar, de ser autêntico. Né? A autenticidade é algo muito desejável para o 4. E manifestar com intensidade as suas coisas. Então, celebrar de verdade e se importar de verdade quando aconteceu algo negativo para ele, você estar com ele, você estar de coração conectado com a pessoa do tipo 4. E que você também não ache que ele é excessivo, que você não aguenta. O 4 tem que gastar assim essa energia emocional e depois ele se suaviza, se tranquiliza. Se não puder nunca fazer isso, nunca vai passar essa necessidade dele expressar mais as emoções. Então, dedicar tempo com paciência, interesse, curiosidade verdadeira ao que o 4 manifesta de emoções. Isso é altamente desejável. E aí o que é imperdoável, indesejável, mas mais do que isso, imperdoável, é não se esforçar para entendê-lo, não se esforçar para validar o que ele pensa, ficar acusando que ele é sempre uma pessoa que está errada, que só vê o negativo, que está faltando, enquanto existe, na verdade, um componente de que o 4 é o que coloca o dedo na ferida e fala as verdades. Né? Às vezes as pessoas se incomodam porque não querem tocar na ferida e falar a verdade. Então é bom reconhecer isso do 4. E também uma coisa de ser imperdoável para o tipo 4, a coisa de não dar atenção, não valorizá-lo, não reconhecê-lo, não enxergá-lo, né? Deixá-lo de lado e deixá-lo como
menos. Isso é muito, muito nocivo para quem é tipo 4. Pode ser que um 4 social até se habitue a isso, mas é altamente indesejável mesmo assim. Um 4 sexual, você pode ter certeza que ele vai te fazer saber que ele está se sentindo muito mal com isso. E o 4 autopreservação pode ter uma resiliência em relação a isso, mas ele vai se desconectar de você. E se você for desconectado das emoções, isso é complicado para quem é 4, né? Não sei se chega a ser imperdoável, mas não dá vontade para o 4 de permanecer tanto nessa relação, né? Já o tipo 5, passando para os tipos mentais, o que é desejável? É desejável uma pessoa que não faça tanto drama, uma pessoa que seja um pouco mais leve, que não seja muito demandante. Também é desejável que a pessoa tenha um mínimo de lógica, que saiba a hora de começar a conversar e parar de conversar, de dar um tempinho. É desejável que a outra pessoa também deixe o 5 controlar um pouco o tempo de quando é e que vão acontecer as conversas e que não demande respostas imediatas. E, por fim, que seja uma pessoa discreta. Esse é um dos tipos que mais se incomoda com coisas como fofoca. Então, esse é talvez um imperdoável para o tipo 5. Alguém que fala dele para os outros, mas também muitas vezes que fala dos outros para ele, né, com indiscrição. Isso é imperdoável. Outra coisa que é imperdoável é alguém que acaba é, sempre incomodando com falta de simancol, como a gente fala no Brasil, né? De se ligar, assim, de que está sendo inconveniente, está pedindo demais, que é muito entrão, que é uma pessoa que é chata, né, de estar sempre pedindo, né, a gente brinca em português mala, né, isso é algo muito difícil, ou alguém que sempre cria caso, que leva para o pessoal, pessoas que olham para o 5 e falam assim, ai, você me rejeita, sendo que na verdade é o estilo dele 5 e não é pessoal para um 5, né, então essas são algumas coisas que tendem a ser imperdoáveis, e também pessoas que discutem as coisas mentalmente, por exemplo, um plano estratégico, uma abordagem, e aí mudam tudo e não cumprem os combinados mentais com os 5. Também, pelo menos para este 5 aqui, isso tende a ser imperdoável. E para o tipo 6, desejáveis. Transparência, em primeiro lugar, que as pessoas falem tudo o que pensam, falem as verdades, deixem as coisas sobre a mesa e não mantenham agendas ocultas. Isso é muito desejável para alguém do tipo 6. E tenha certeza que se você não falar alguma coisa, ele vai pensar o pior em relação a isso, quase sempre. Outra coisa é que é desejável para quem é tipo 6 que você mostre preocupação junto com ele com as coisas com as quais ele está preocupado. Não é muito bacana quando o outro chega e fala assim: relaxa, vai dar tudo certo. Em geral, o 6 se sente bem irritado. Também é desejável que você fale para ele assim: eu seguro as pontas, eu tô atrás aqui te protegendo. Tô torcendo e te dando força. Nossa, vocês ama quando ouve isso de alguém, né? E também quando o outro dá segurança para ele. Mas ao mesmo tempo, vocês também deseja que o outro coloque para frente, que desafie um pouquinho. Então é um balanço entre o desafiar e o proteger, né? E por fim, algo que é muito desejável para a pessoa do tipo 6 é que a outra pessoa proveja um pouco de calma, porque ele já é muito ansioso, né? E o que é imperdoável? Para o tipo 6 é imperdoável que algo seja escondido dele, falta de verdade, né? Imperdoável também falta de lealdade, falta de uma coisa de dar uma reciprocidade nisso de ser leal, né? Outra coisa que é imperdoável para a pessoa do tipo 6 é a pessoa pisar na bola e se tornar ainda menos confiável, porque já é difícil para os 6 confiar, né? E imperdoável a incoerência, a inconsistência de uma pessoa que fala A, depois fala B,
e que muda ou que pensa diferente. O 6 sempre coloca armadilhas para ver se a pessoa continua coerente ou não, né? Faz pergunta 2 vezes, de outros jeitos, para verificar isso, porque é desconfiado, né? Aliás, todos os tipos mentais, o 5, o 6 e o 7, têm essa característica de se sentirem inseguros com pessoas que mudam muito rápido de opinião e que são inconstantes, né? Inconstância, às vezes, pode ser meio imperdoável para quem é mental. E o 7? O que é desejável? Desejável é que a pessoa seja otimista, alegre, positiva, que veja a metade cheia do copo de água, que seja aberta à mudança, não resistente à mudança, e que tope se aventurar com ele, que seja alguém que diz sim, que embarca nas ideias. Tudo isso é muito desejável. E desejável também que a pessoa não fique tentando impor muitos limites para quem é 7, não fique tentando é, controlar muito o 7. E também o 7 é muito sensível a autoritarismo, pessoas hierárquicas ou burocráticas. Então, altamente desejável se a pessoa não agir assim. E, por outro lado, pode ser imperdoável para quem é 7, alguém que tenta controlá-lo o tempo inteiro, embora o 7 vá fazer coisas que não vá permitir que isso aconteça. Também imperdoável se a pessoa ficar sempre de mau humor ou triste, que não sabe se divertir. É quase impossível para o 7 viver numa situação assim com alguém que é só negativo e que não tenta ir para o lado gostoso da vida, né? Isso é imperdoável. Não é só que ele não gosta, ele não consegue lidar com isso. É muito desagradável para ele. E alguém que não se diverte, que fica só para baixo, muito difícil, quase imperdoável aí para quem é tipo 7. Por fim, uma outra coisa imperdoável para quem é tipo 7 é uma pessoa que fique só criticando e só vendo o lado negativo, que fique falando da falta de compromisso do 7, sempre tentando alertá-lo porque ele não está vendo. E é imperdoável também para a pessoa do tipo 8 quando o outro o inferioriza ou inferioriza os outros. Porque, na verdade, é imperdoável ao tipo 8 alguém que distrate outras pessoas e que caia no tema principal com o 8, que é a injustiça. Isso é muito, muito complicado para o 8 e ele fica realmente com muita dificuldade de perdoar. E por fim, traição de qualquer tipo é mais difícil para o 8 perdoar do que é para outras pessoas. Imperdoável. Já para o tipo 9, o que é imperdoável? É uma coisa de imposição, de autoritarismo. Ele não vai te mostrar que é imperdoável, mas ele vai começar a ser passivo-agressivo com você. Outra coisa que é imperdoável é alguém que o pressiona o tempo inteiro, que só dá respostas, não faz perguntas. Muito difícil. E também imperdoável para o tipo 9, algo da outra pessoa se achar, se exibir, falar sempre de si mesma. E alguém que é muito ansioso, que está sempre pensando no pior e falando não o tempo inteiro e gerando desarmonia. Essas coisas são imperdoáveis. Agora, o que é desejável? Claro que é o oposto de tudo isso, né? Alguém que inclui, que participa, que pergunta, que tem paciência, que não é autoritário, que é participativo. Também alguém que não esquece do tipo 9 e que verdadeiramente se importa com ele, que o envolve, né? E que não pressiona, que é paciente e também é altamente desejável para o tipo 9 que a pessoa seja mais empática com os outros, de ter uma boa escuta. Não é empatia emocional tanto, mas é uma empatia eh, de não desrespeitar o outro. E tanto quanto para o 8, é altamente desejável a coisa da justiça, da ordem, da lealdade, porque essas são coisas que têm a ver com os tipos instintivos todos, e não só apenas com o tipo 8.
né? Os 9s precisam muito que o outro também seja concreto, claro, isso é altamente desejável, e não só que fiquem falando com abstrações. Muito difícil para o 9 ficar se mantendo muito atento quando ele não tem essa característica do outro ser mais objetivo e concreto, né? Sobretudo, concreto, né? Pessoas que não são muito práticas, não é tão fácil para o 9. É desejável que a pessoa seja um pouco mais direta, um pouco mais prática, embora tenha que ser agradável, não impositiva, né? Então, esse meio termo aí. E por fim, o tipo 1. O que é desejável? A primeira coisa é que a pessoa se responsabilize pelas próprias coisas, né? Accountability, né? Como se fala nas empresas, sobretudo, que se responsabilize pela sua parte, que cumpra a palavra, que entregue o que fala, que cumpra o horário, né? Seja pontual. Em geral, isso é muito importante para o 1, que cumpra a palavra, né, que faça o que fala e também que seja alguém claro, que não fica enrolando, e alguém que não o critique, né, porque ele já se critica o suficiente. E aí é altamente desejável também que a outra pessoa preste atenção em alguns detalhes, que não passe por cima de detalhes, e que seja legal com ele de tirar um pouco da sobrecarga dele, que seja alguém que se compromete, que está sempre à disposição e com vontade de ir fazer e resolver, né? Isso é altamente desejável. E também uma pessoa que não seja completamente imprevisível ou não consistente, ou alguém que quebre regras que são muito prezadas, né, pela pessoa do tipo 9, do tipo 1, perdão. E algo que é ainda um pouco mais imperdoável para quem é tipo 1 é uma pessoa que pise na bola de um jeito que é mais feio, assim, sabe? Que é desrespeitoso, antiético, ou que faz algo muito contrário aos valores do tipo 1. Isso tende a ser mais imperdoável para o tipo 1 do que para outros perfis, embora tenha aí um componente muito pessoal, né, também. E alguém que o critica, como eu já citei, né? Pode ser imperdoável, alguém que seja muito crítico e que o torne ainda mais rígido do que ele já é, né? Isso às vezes é imperdoável. E também imperdoável, né? Como eu disse, a questão lá de não se responsabilizar, mas alguém que é muito indireto, que não fala as coisas de maneira objetiva, clara. Isso pode ser um imperdoável aí para quem é do tipo 1. De uma forma ou de outra, vale a pena prestar atenção a como o outro reage, né? E a gente consegue, com atenção, ver quando a outra pessoa se sentiu abalada com algo que pegou muito pesado com ela. E aí conversar, assumir sua parte, entender que para ela isso é mais difícil do que para você. E ao mesmo tempo observar quando você faz algo que a pessoa responde positivamente. Porque eu não citei aqui, né, todas as coisas, obviamente, e há coisas que têm a ver com o subtipo, com a formação familiar, profissional da pessoa. Então, pedir feedback sempre sobre o que a pessoa aprecia, o que não gosta, quando a gente faz, e assumir quais são as coisas que eu faço que irrita cada um dos outros. E começar a evitar. E dar à pessoa o grande presente de eu falar para ela o que me irrita muito, para ela ter a oportunidade de não fazer isso. Isso é um dos segredos dos bons relacionamentos interpessoais. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio do Mundo Enneagrama falando dos desejáveis e dos imperdoáveis. E eu quero agradecer ao seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama.
Um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos que nos acompanham nos nossos cursos online. Aliás, temos um curso pré-gravado que vale muito a pena sobre as linguagens do amor aqui para os 9 tipos e que falam muito dessas coisas, vai muito além nesses temas dos desejáveis, imperdoáveis e como se relacionar melhor com cada um dos 9 perfis. Tem gente que vai lá e faz esses cursos extras e outras pessoas que se tornam membros da CPI Online para ter conteúdos mensais e todo um acervo de anos e anos aí que a gente tem desenvolvido, né, por uma anuidade. E obrigado a vocês que já são membros da CPI Online. Se você ainda não é, cheque as nossas ofertas, vendo aí os links no nosso descritivo do episódio. E também obrigado aos alunos da CPI, que fazem os nossos cursos online e presenciais. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.